E aí minha saturação caiu para cerca de 60. E eu comecei a me sentir mal. E aí uma enfermeira, já era uma senhora, ela veio, olhou e falou, está morrendo. E realmente, eu tava puxando, eu não sentia mais ar nenhum. E aí minha vista começou a fazer isso. E quando ela falou, tá morrendo, ela soltou. Os enfermeiros às vezes usam com as medicações, eles trazem uma espécie de uma bandeja de inox. Isso. Ela soltou no chão e falou, tá morrendo. E pá, aquele barulho. E ali eu meio que apaguei e tive uma espécie de um sonho. Nesse sonho eu vi o João segurando nas grades, do lado de fora. Ele não se mexia, não falava. Era só a imagem dele. E é como se alguém tivesse colocado o Gabriel dentro da maca. Que ele era recém-nascido. Dentro da maca. E eu vi no meio uma pessoa. Ah, foi um anjo, foi minha esposa, não sei. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Voa Voa com Propósito. Esse podcast que foi criado para que a gente fale dos milagres que Deus ainda faz na vida das pessoas nos dias de hoje. Como nós estamos falando hoje sobre superação, sobre milagres, nós temos aqui uma pessoa muito especial, um amigo nosso, amigo da nossa família, e que a gente acompanhou um pouquinho da história dele e o convidou para que hoje ele pudesse conversar com vocês também. Nós estamos recebendo hoje o nosso amigo Joab Reis. O Joab, ele é o pai do Gabriel e do João, e a nossa conversa hoje vai ser sobre paternidade, medo, recomeço, fé e um tipo de amor que faz uma pessoa continuar mesmo quando tudo parece impossível, quando parece que Deus já não lembra mais da gente. O Joab também viveu uma experiência muito forte com a Covid, uma fase que quase tirou a sua vida. E ele está aqui para contar o que ficou depois da dor. Joab, seja bem-vindo ao nosso espaço aqui, onde a gente conta aquilo que Deus fez por nós. É um prazer te receber aqui na nossa mesa. Prazer é meu. Olá a todos. Prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da nossa jornada, né? E do que Deus fez e tem feito na nossa vida. Muito obrigado por esse convite aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós que te agradecemos, né, Bi? Joab, como que começou a sua história com Covid? Você lembra do primeiro sintoma? Eu lembro. Eu lembro que em 2020, né, nós tivemos uma onda gigantesca aí com muitas mortes, sobretudo de quem tinha mais idade, né? Uhum. E pessoas com comorbidade. E eu me lembro que no final daquele ano, eu lembro quando a gente chegou no Natal, nós tínhamos eu não sou muito de redes sociais, mas gosto de usar. Eu lembro que eu tinha uma foto, né, da minha esposa e dos meus filhos na nossa casa, agradecendo a Deus por ele não ter subtraído ninguém da nossa família. Uhum. E não só da nossa família de casa também, os parentes, as pessoas próximas, né? Isso no final de 2020, né? Que já tinha sido um caos, e no final do ano estava um pouco mais brando, né? A situação. E 2021, quando mal entramos no ano, né? Nós já tivemos ali uma outra descarga, né? Que foi uma variante, que aí pegou os mais jovens, né? As pessoas de meia idade. Foi a Delta. Eu acho que foi a variante Delta. E ali nosso sofrimento começou antes do primeiro sintoma, né? Nós começamos ali com a minha mãe passando mal, né? E a gente não sabia ao certo. Minha mãe, ela tem algumas crises de fibromialgia já bem controladas, e ela achou que era uma crise que estava dando nela naquele momento. E aí a gente começou a levar ela para tomar injeções para acalmar a dor que ela tinha. E só depois, bem depois, a gente foi notar que pode ter sido já efeito do Covid. E passados alguns dias, né, um dia nós estávamos até numa programação, né? Inclusive, estava uma programação na igreja de vocês. Sério? Na igreja de vocês, né, eu acho que ela era usada na parte da tarde pela comunidade hispana. Ah, sim. E nós fomos, e quando nós voltamos para casa no meio da tarde, né, porque era no começo da tarde, eu cheguei e minha avó falou assim, olha, sua mãe não está bem, leva ela para... Ela não está legal. E aí a gente insistiu um pouco com ela ali, levei ela ao médico e levou para o médico. Não tinha ali uma grande desconfiança, voltou para casa e deixei ela já mais de meia-noite em casa. E aí passou o domingo. Quando foi na segunda, eu lembro que eu sou microempresário, né? Fui visitar um cliente na região de Alphaville.
Quando eu voltei, já minha esposa me ligando, a Michelle me ligando, e ela dizendo, olha, sua avó está muito mal. Eu falei, mas quem estava mal era minha mãe. Isso que eu ia não, falar, mas não era sua mãe. sua avó não está legal, não. E minha mãe continuava mal também. E ali, encaminharam ela para o hospital ontem, ou seja, no domingo, e eu nem tinha ficado sabendo. E voltou com ela para casa, deram a medicação, voltou com ela para casa e voltaram com ela para o hospital de novo hoje. E eu me lembro que eu fui para o escritório, meu ex-sócio desceu, pegou uma marmita pra gente lá, eu comi, falei, cara, eu tô saindo, não sei que dia eu volto. Né? Porque já estava ali uma situação bem caótica, né? De muitas pessoas ali ficando internados novamente e tudo mais. E assim a gente foi para o hospital. Só que o efeito colateral da minha avó era algo que foi muito raro. Ela perdeu os movimentos das mãos, dos pés e a fala. Então, na nossa cabeça, embora a gente soubesse que tudo isso estava acontecendo, nós achamos que ela tinha tido uma espécie de um AVC, algo do tipo, né? E no final daquela tarde, eu e uma tia minha, né, que estávamos lá cuidando dela, nós descobrimos que ela tinha tido Covid, sim, né? Estava com Covid, e aí a gente já ficou um pouco assustado, um pouco alarmado, mas nós começamos ali a tentar cuidar dela, né? Então, nós chegamos ali no médico, mas falou, nada mais tem do que Covid, a gente vai medicar ela, vocês vão ver que ela vai voltar a se mexer e falar. E enquanto ela estava passando por isso, ela só dizia uma coisa assim, e a Raquel? Raquel é minha mãe, elas moravam juntas, né? E a Raquel? A preocupação dela com a filha, né? E outra coisa, das várias que ela tentava falar, a gente não entendia, ela não tem medo. Raquel e não tenho medo, era o que ela mais falava. E ali ela foi medicada, voltou a conversar novamente, e as enfermeiras, gente, não se anime muito não, mas é isso. Ela voltou, só que ela já voltou a falar em estado de confusão. Nossa. Então, hora ela conseguia entender o que estava acontecendo, hora ela falava coisas que não tinha nada a ver. Ela falava que eu era irmão dela, né? Nossa, que estranha essa reação. Ela voltou já com a confusão mental muito grande. Enfim, a minha avó, obviamente, ela foi piorando, né? Cada vez mais. E ali, quando nós deixamos ela internada, minha tia ficou cuidando dela, eu voltei para casa, minha mãe estava ruim. Então, no dia seguinte, eu internei minha mãe também. Então, a gente começou ali naquele ciclo ali, bem... E a minha avó só piorando, e aí eu comecei a me sentir mal também. Comecei a sentir uma dor no corpo, sabe? Mas para mim era cansaço, preocupação, estado de caos. Acho que em 3 dias já pediram para a gente escolher o que a gente ia fazer com a minha avó, se ia tentar uma intubação, ou se a gente ia deixar ela morrer em paz. Então, assim, começou a ficar uma carga muito grande. E essa carga, por eu estar ali, né, começou a ficar muito sobre mim. Minha mãe estava internada, né? A minha tia tentando cuidar, mas ali sempre pedindo que a gente tomasse as decisões. Os meus outros tios estavam longe, alguns estavam passando mal. Então, ficou aquela coisa, sabe? Ficou aquela coisa estranha, e só a gente ali na casa. E acabou que eu comecei a me sentir mal. E eu falei, cara, será que eu estou também? Aí eu fui e fiz um exame negativo. Olha. Aí, vamos lá. Aí, decidimos. Minha avó faleceu, menos de uma semana depois, né? A gente internou, acho que ela numa segunda para terça, ela morreu na segunda, de domingo para a segunda seguinte, né? Nesse inteirinho, a minha tia também não estava legal. Ela já estava internada também. E eu já tinha feito o segundo exame, negativo. Poxa vida! E aí, muito mal, de uma tal forma que eu já não conseguia mais nem ficar em pé. Né? Um pouco antes de ficar tão, assim, ruim a esse ponto, eu fui pegar minha mãe no hospital. Ela tinha tido alta. Peguei minha mãe e falei, se Deus quiser, a gente não volta mais para esse hospital aqui. A gente nunca mais pisa aqui. Né? E voltei com ela para casa, ela muito fraca e eu piorando. Minha tia já internada, né? Então, quando chegou ali, eu já estava numa situação que eu não conseguia ligar o carro, nem consegui ir para o hospital sozinho mais. E aí um amigo nosso, né, eu pedi ajuda para ele, pedi socorro para ele, é o Tiagão, que ele vai ver, eu vou mandar para ele. O Tiagão, um grande amigo aí, não sei por que me deu aquilo de pedir ajuda para ele, e não para pedir ajuda até para alguém mais próximo. E o Thiago, cara, tô chegando aí. Ele pegou com a moto dele, foi lá, pegou o meu carro, me levou até o hospital, ficou comigo lá dentro. E eu tive uma situação de negativo de novo. Meu eu Deus, já não conseguia nem ficar em pé. Meu Deus. Voltei para casa, aí eu falei, minha mãe lá, e eu falei, cara, eu vou cair aqui. Minha mãe não tinha força nenhuma, tinha acabado de voltar. Eu falei, a gente vai
eu vou cair aqui, vou morrer aqui dentro, né? E aí um primo meu que estava cuidando, passava ali para cuidar da gente também. Inclusive, ele tinha comorbidade, ficava ali com a gente, falou, não, eu vou cuidar de vocês. Deus abençoou que ele nunca teve, pelo menos nessa cepa mais forte, nessas mais fortes, ele não teve a doença, né? E eu falei, cara, me leva que eu não tô legal, não. E nisso, o meu ex-sócio falou, tô indo para lá, pro hospital, eu te espero lá. Meu primo me deixou lá. E aí, na terceira vez, quando eu fiz o exame, eu já estava com a saturação super baixa. E aí, deu positivo. Então, assim, os sintomas, eles vieram 10 dias antes. E você já estava com Covid? Com certeza, e negativo. E ali a gente sentiu os sintomas, já estava sentindo, e ali eu tomei aquele baque, né? Porque eu já tinha... Eu acho que quem estava lá na época sabe, né? Até 94 é uma saturação comum. De 94 e 90, você já está numa situação ali que precisa de cuidado. De 90 para baixo é internação. Né? A minha já estava com 87. 80, né? Eu lembro. E aí ele me deu, eu estava até ali respirando sem oxigênio. Aí ele me deu um pouco, né? Através de daquela nasal, né? Catéter nasal. E aí eu fiquei ali uns 30 minutos e assim, o corpo acostumou. Quando ele tirou, parecia que ele tinha tirado o meu chão. A sensação Dentro de horrível. 30 minutos. Fez o exame, falou, cara, fiz os exames de sangue aqui, todos os exames. Você tem, vamos ali falar comigo. Aí ele tirou. No que ele tirou, parecia que tinha tirado o chão já. Então ali foi esse, falando de sintomas, né? Teve um arrolamento aí terrível. Mas de sintoma, eu já tinha sentido ele há muitos dias. Eu internei minha mãe, eu falei, cara, eu não tô bem. Eu vou fazer um exame. Então, minha mãe ficou internada 10 dias, mais ou menos, ali. Então, eu fui, peguei ela no hospital de volta e, enfim, e tentando fazer os exames dando negativo, né? E quando foi que você entendeu que era grave? Passado esse momento, nesse mesmo dia, eu fui para um hospital, que era até um hospital ali bacana, que o meu convênio atendia, e o médico olhou para mim e falou, cara, eu não tenho vaga para você aqui, não. Não tenho vaga para você, vou te deixar na enfermaria, a gente vai tentar um hospital para que você fique, né? E ali, eu acho que parece que eu estava no meu derradeiro chance de vida, porque a partir do momento que ele me deu o diagnóstico, eu fui ficando ali, eu fui piorando muito. Dentro de 3, 4 horas, eu já estava virado em manobra de prona, que é aquela que eles aliviam as costas da gente e colocam a gente de bruço. E aí o médico entrou dentro de uma sala de isolamento e falou pro meu sócio, Luiz, mandou um abraço para ele. A gente não convive mais muito junto, mas eu nunca vou esquecer, né, que a prontidão de estar ali, né? Muitas vezes a gente acha que as pessoas próximas ali, às vezes até o familiar, que ele vai estar ali, mas não. E tá tudo certo, não estou falando que ninguém errou, mas às vezes a mão ajudadora, Jesus vem de uma pessoa que você não está esperando. Exatamente. E ele ficou ali, o médico olhou e falou, irmão, você quer morrer também? Vai para sua casa, cara. Vai para sua casa. E ele falou, cara, eu posso ir? Eu falei, cara, pelo amor de Deus, você já fez demais, eu tô aqui. E aí ele foi. Ele falou, cara, eu vou voltar todos os dias. E quando eu vi que era muito sério, é que eu já não conseguia mais ficar virado para cima. Cara, foi no mesmo dia que eu tive o diagnóstico. Quer dizer, já estava bem avançado. Eu acho que se eu tivesse ficado mais 2 dias em casa, eu tinha morrido. Muita gente ficava, né, achando que quando dava negativo, quer dizer, não estava tendo nenhum tipo de atendimento, nenhum tipo de tratamento. Não, e você não conseguia, mesmo que você falasse, me ajuda, eu tô mal. Não, você não tem nada, volta para casa. E o caos que foi bem naquela época pior, né, onde não tinha vaga em hospital. Então, quer dizer, só ficava quem realmente estava ali testado positivo. Exatamente. E em estado grave. Então, ali eu falei, cara, eu tô numa situação muito grave, porque e eu comecei a pensar, falei, já tô assim há muitos dias. Ou seja, aí você já estava ali no limite, quase, vamos dizer, para morrer. Vamos colocar assim, porque a gente via muita gente morrendo ainda nesse tempo. E você escuta os médicos, que eu estava na TV. Exato, aí você escuta os médicos, você estava ali numa situação onde você estava com algumas pessoas, não muitas, porque era só para quem estava com esse tipo de problema, né? O isolamento ali desse hospital. E acontece que eu ouvi os médicos falando, cara, vocês precisam tirar esse cara daqui, ele vai morrer no meu plantão. E você ouvia? Não tinha como não ouvir. E aí, eu olhei e falei, cara, eu vou morrer aqui. Gente, João. E eu falava, não, eu preciso que vocês me arrumem uma vaga. Ele falou, vocês não estão entendendo, eu não tenho vaga aqui. Porque esse hospital era dividido com a maternidade. Então, eles separaram uma ala para atender internações e a outra era para maternidade. Tinha que continuar, as crianças continuavam nascendo. Sim. E ali ficou uma saga ali até a gente conseguir uma transferência. Uma transferência, foi assustador. Né? Eu pedi para o pessoal apagar vídeos depois, né?
E aí eu contei com a ajuda de mais um amigo, os Luizes da minha vida. Luizes. O Luiz primeiro era o meu sócio e o segundo é o Luiz, que é o Luiz Paulo. Um abraço para ele também. O mais conhecido como LP, para quem conhece. Amigão. E ele, do nada, ele entendeu o que estava acontecendo, que eu acho que alguém já na internet tinha pedido oração por mim. Acho que partiu da minha esposa, e aí o pessoal foi disseminando, compartilhando e tudo mais. E ele ligou e falou, o que está acontecendo? Ele não sabia. Aí ela explicou e ele falou, onde é que ele está? Aí ele está num lugar, ele não conseguiu vaga. Ele, como não conseguiu vaga? Quem está lá com ele? E ele brotou no hospital. E ele olhou e falou para mim, fica tranquilo aí, que eu vou arrumar um hospital para você. E aí ele e meu sócio fizeram várias ligações, até que eles conseguiram uma vaga para mim. Né? E ele ficava lá, e ele gravou alguns vídeos para mandar para minha esposa. E depois eu falei, cara, apaga isso, por favor, porque era um tenebroso olhar aquilo de fora. Meu Deus. Viver era pior. Então ele me via, toda vez que ele filmava eu estava virado para baixo, com a roupa que eu saí de casa, não tinha trocado, não tinha tomado banho. O pessoal tentava me alimentar, mas eu não conseguia comer direito também, porque você sabe, né? Tem aquele minuto que você está aqui se alimentando, você para de respirar, cara. Parar de respirar era caótico. Exatamente, eu vivi isso. Então, era uma situação muito complexa, e ele falava, fica tranquilo, e a gente já arrumou uma vaga. E nesse arrumar uma vaga, eu via que chegavam as ambulâncias, e eu ficava num lugar que era bem próximo da entrada das ambulâncias desse hospital. Que ali era a emergência, né? Então, e aí o pessoal da ambulância, né? O paramédico e o motorista olhavam, esse eu não posso levar. E ia embora. Isso eu fiquei, acho que, coisa de mais de quase 18 horas. Aí vinha outro e falava, não, esse eu não posso levar. E ia embora. Meu Deus, aí, que angústia. Aí quando chegou, acho que a terceira, o médico falou, tranca a porta lá, fulano. Ninguém vai sair daqui se não resolver o problema desse cara agora. O médico falou isso? O médico do plantão. Já não era mais o primeiro, era um outro. Ele falou, cara, não tem como, vocês vão deixar o cara morrer aqui mesmo? Eu imagino você ouvindo tudo isso. Não, eu ouvia, porque né? O médico você ficava ali... aqui lá de fora e eu dentro aqui do salãozinho e a porta aberta. Eles discutindo, vai levar, não vai, você ali. E aí eles começaram a fazer um exercício em mim, eu esqueci o nome desse exercício agora. Acho que você sabe, mãe. Era um que eles colocam a máquina de intubação em você e você que fazia o movimento. Ela não respira por você. Mas quando você dá a respiração, ela vem e faz o trabalho. Enchia o pulmão, esvaziava. E eles começaram a fazer aquilo em mim. É uma máscara, né? Isso, é uma máscara semelhante à da intubação, isso, né? Só que, óbvio, não tinha os canos e tudo mais. E ali foi E ali eu já comecei a me dar muito mal com aquilo, porque era terrível. É horrível. E ele falava, cara, você tem que ficar pelo menos 1 hora com isso. E nisso eu escutando as notícias e tal. E eu tinha que ficar de lado, que ele não podia me levantar para cima e tal. Até que nessa terceira ambulância que ele fechou, ele falou, vocês precisam resolver o problema dele agora. Tudo bem, eu já entendi que vocês não podem levar, mas tem que vir alguém aqui que leve. E aí eles fizeram as ligações e eles explicaram. E eu escutando tudo isso lá de dentro. Nós não temos no nosso carro equipamento suficiente para tirar ele daqui, que seja. Para que ele não morra daqui 2 faróis. 2 semáforos. E aí ele falou, cara, então precisa resolver esse assunto aqui. Ele falou, não, a gente vai resolver. E aí fizeram ligações lá, o próprio pessoal das ambulâncias mesmo. E falaram, olha... Aí ele entrou e falou comigo, falou, olha, não é que a gente não quer levar você não, mas a gente não tem condições de levar com o nosso equipamento aqui. Na verdade, eles tinham medo de te remover e você morrer no caminho. Então, o próximo que vir aqui vai te levar. Eu lembro que eu esperei ali mais algumas horas, 5, 6 horas, e apareceu uma ambulância UTI, que nenhuma das outras era, com um motorista e 3 médicos. Olha isso. E ali eles falaram, olha, a gente tem aqui equipamento suficiente, já era madrugada, a gente tem equipamento suficiente. Os hospitais, eu acho que de um para o outro, o hospital que eu estava para o que eu fiquei internado, eu acho que não tinha 7 quilômetros de distância de um para o outro. E isso de madrugada você faz em 10 minutos. E ele falou, olha, a gente tem alguns 4 cilindros, aqueles cilindros pequenos de oxigênio, o pessoal chamava de cachorrinho. O cachorrinho. Era o cachorrinho. Carreguei muito ele. Então ele falou, nós temos 4, nós precisamos fazer essa remoção com esses 4. Não demorou 10 minutos a remoção. E quando eles me tiraram, me colocaram no outro hospital, eu já tinha gastado 3,5. Meu Deus. Mas foi assim, minutos. Quando nós chegamos no outro hospital, isso eu me lembro muito bem. Joado. Nós chegamos, o cara falou, tem 3 na frente para entrar. Aí ele falou, não, desce lá. Senão não ia dar tempo. Desce lá que a gente não tem esse tempo todo. Vai passar na frente de todo mundo, ou então vai ter que tirar todo mundo de uma vez. E eles entraram, brigaram muito por mim lá. Os médicos brigaram por mim, os da remoção. E rapidinho me tiraram, me colocaram em uma situação lá de
de cuidado, né? Com livre demanda de oxigênio. E nisso os Luizes tinham chegado já também, eles foram atrás. E o médico fez umas perguntas assim, tipo, como se eu tivesse me descuidado, sabe? Se descuidou, agora vai dar trabalho pra gente. Aí os médicos das ambulâncias falaram, você não sabe de nada, cara. Eu e você estamos aqui para fazer o nosso trabalho. Então, você faça o seu trabalho. Eu fiz o meu e não faça perguntas. E aí parar um pouquinho aqui. Vamos agradecer, Joab, aproveitar esse momento para agradecer os profissionais de saúde desse período, gente, porque só quem viveu, né, o drama sabe como foi o trabalho deles. Então, assim, a você que foi um bom profissional, que devido ao seu trabalho, a gente tem pessoas como o Joab aqui. Convida. Que muito obrigada, porque a gente sabe que tem pessoas e pessoas em qualquer profissão. E esse momento que a gente teve, né, no nosso país, no mundo, eles fizeram a diferença, né, Joab? Pessoas que estavam com medo também, que estavam correndo risco, vendo suas famílias também doentes, né? E mesmo assim ficaram ali fortes ali. Então foi esses profissionais aí, a gente... Mesmo os que falavam errado, eles estavam assustados também. E abriram mão, às vezes, de estar com a família também, né? Para estar ali. Então, nós conhecemos alguns, né? Que na época se dispuseram isso também. Então, o agradecimento aí a esses profissionais aí, porque realmente... Quem estiver te vendo, se for um deles, vai lembrar. Vai lembrar. Espero que chegue para eles, e a sua vida esteve na mão deles. Esteve na mão deles. Né? E eu lembro que esse médico, né? Ele falou isso, eles meio que discutiram ali, e o médico me pediu desculpas na hora. Falou, olha, você vai ser cuidado aqui, tudo que a gente puder fazer de melhor, você faz. Aí eles me levaram para UTI, os Luizes estavam lá falando, eu vou estar aqui para te pegar, viu? Não morre não, que eu vou estar aqui para te pegar. E aí depois a gente fala sobre isso, mas eles falaram que ali eles se despediram de mim. Sério, Joab? Eles não falaram para mim, mas entre eles falaram, cara, acho que a gente não vai ver ele mais. E a gente também, né, Bia, em casa, de verdade, quando a Michelle mandava as mensagens, porque a gente ficava sempre esperando, né, notícias. Teve realmente um momento que a gente pensou, Joab, que a gente talvez não te visse mais com vida, né? Porque para eles, até esses médicos falaram, a situação do seu amigo é terrível. O médico das ambulâncias despediram deles, falaram, a gente fez o que a gente podia aqui, está entregue. A situação dele é terrível, então vocês se preparem para tudo, mas esperem o melhor, sempre. E aí se despediram, né? E eu só soube disso depois. Né? Então, a gravidade da situação ali... E assim, a gente está consciente todo o tempo. Né? Então, assim, eu estava sabendo, eu vi cada coisa. Essas aí não, que eles pedaram embora, mas a gravidade eu fiquei sabendo. E a tortura psicológica, né? Os médicos, pelo menos para mim, falavam muito assim, que eu tinha que controlar um pouco o meu emocional, porque isso também afetava demais. Eu acho que foi o que mais matou. A falta de respiração, acho que... Se foi páreo ali com a sua cabeça falando, estou morto. E aí você ouvindo as pessoas falando, olha, tá correndo risco de vida, poxa, já entra em pânico. E assim, a gente já tinha visto muita gente morrer. Sim, no ano anterior, inclusive. Né? Porque em 2021, quanta gente já não tinha morrido desde março de 2020? Muita gente, exatamente. Eu não sei nem o que te perguntar, porque essa história é muito forte para mim. A gente fica muito mexida, né? Muito de perto, né? O que passava na sua cabeça, né, quando você pensava na sua família? Olha, os 2 primeiros dias que eu passei internado, eu fiquei mais assustado do que outra coisa. Parece a cabeça da gente começa a falhar um pouco. Você começa a perder noção de que dia é, onde você está, a gravidade da sua situação. E no terceiro dia que eu tive um caso ali, ali eu tive a certeza que eu iria morrer. Então, assim, é onde você acabou de falar que você é boicotado pela sua própria mente. Sim, é o pior. Porque você tem tempo para pensar, Exato, né? muito, inclusive. Você tá ali, você só pensa. Eu ficava a maioria do tempo pronado, né? E após o almoço, eles, obviamente, me viravam para cima, eu me alimentava, e eles me deixavam mais um tempo ali antes de virar de novo. E aí, no terceiro dia, depois que eu almocei, na verdade, foi no segundo dia à noite. Eu vou voltar aqui um pouco para entender por que eu fiquei daquele jeito. Eu ficava num lugar ali, e quem ficou internado aí vai lembrar que a maioria dos hospitais ficava com aquelas divisórias que eram uma espécie de cortinas, né? Então, era uma cortina ao lado, né, dos seus lados, e na frente, né? E eu sabia que tinha pessoas ali ao lado, não sabia exatamente aqui à direita, mas à esquerda eu via que tinha uma senhora, um cara que reclamava o dia inteiro. Uhum. E nós ficamos ali.
Na frente existiam 2 quartos, eram quartos mesmo, não eram divisórias, eram quartos. Eu via um e via o outro aqui, um pouco mais difícil, mas um estava bem na minha frente. Ali ficavam as pessoas que estavam no derradeiro suspiro mesmo. E ali colocaram uma mulher, foi a primeira pessoa que eu vi colocando ali, estava vazio quando eu cheguei e colocaram essa mulher. E ela me aparentava ser uma mulher jovem, talvez no máximo que nem você assim, né? Mas, sei lá, talvez 30, 40 anos no máximo. E colocaram essa mulher e muitos aparelhos ali. Obrigada. Não, Ela está rindo porque eu tenho 52. Ela está rindo de mim. É a filha, então ela abusa, né? Sabe, aparenta. Né? Obrigada, não gente. que ela tenha, né? É isso. Mas se aparenta, é ótimo, Obrigada, né? A gente aceita, Desculpa, agradeço. quebrei o momento que tava ali. Não dá para entrevistar com a Bia. É difícil, né? Mas colocaram muito... Ela estava entubada já, né? Essa moça, essa jovem senhora estava entubada ali. E ela ficou numa boa. Eles fizeram ali tudo o que tinham que fazer. Eu vi que eles trataram. Tinha muita gente ali perto dela. E ali, depois que todo mundo medica, que dá banho, que dá comida, parece que os enfermeiros, eles têm um momento de um relax ali, que é muito rápido, porque afinal é um UTI. Coitados. Mas, antes dos enfermeiros saírem, eles fizeram eles me colocaram o VNI, né? E falaram, olha, a gente fica aí, você vai ficar por 1 hora, a gente volta. Eles colocaram, os 2 colocaram aqui, né? Era muito forte ali a pressão que ela fazia. E eu comecei a fazer aquele negócio que para mim era indigesto. Tinha gente que pedia para fazer aquilo o dia inteiro. Nossa. Mas eu passava 1 hora, eu ficava todo suado, era terrível. E já no final, a mulher que estava no quarto à frente, ela começou a gritar por socorro. Nossa. Eu não sei se ela estava sedada, acordou e se viu naquela situação entubada, e ela começou a gritar socorro, socorro, os aparelhos dela. Aliás, na UTI todo o aparelho tá ali o tempo todo fazendo barulho, né? Mas o dela começou a fazer muito forte, ela socorro, socorro, e ninguém vinha. E eu comecei a gritar por socorro também, só que eu estava com aquela máscara enorme na boca. E quanto mais eu gritava, mais o meu aparelho aqui gritava, porque eu comecei a ficar com a respiração totalmente agitada, comecei a ficar com os batimentos cardíacos altos e ninguém via. Essa mulher gritou por socorro ali, por uns 2, 3 minutos ali. E aí ela parou de gritar, cara. E aí o pessoal... Aí quando eles vieram, já estava quase 1 hora que eu estava fazendo a VNI, e quando elas vieram, eu só apontei pro quarto da frente. Socorro. E aí uma fisioterapeuta já correu, e o outro veio e me ajudou a tirar aqui. E ali eu vi, quando eles olharam, os médicos vieram correndo e aí eles já não fizeram muito movimento, ela já estava morta. E aquilo ali foi um negócio que me impactou demais. Foi de uma tal forma que eu pedi para eles tirarem o ar, o oxigênio. Eu fiquei sem oxigênio por umas 5, 6 horas. De tão agitado que eu estava. E eu respirava normalmente, falando, olha, pode ficar tranquilo que eu vou embora para casa hoje. Eu não vou ficar aqui para vocês me matarem. Meu Deus. Né? E ali eu fiquei sem oxigênio um tempão. Eu falei, não, pode tirar, não precisa não. De tão agitado que eu fiquei, eu consegui ficar horas ali sem o uso de oxigênio auxiliar. E eu vou falar para você que essa questão da gente ver as pessoas morrendo perto, acabava mesmo com a gente. Eu vi muitos também. Exatamente. Você fala assim, puxa vida, né? Que nem no meu caso, do quarto do lado, estava com todos os aparelhos que podiam usar. Inclusive o que usaram no Paulo Gustavo, né? Que acabou falecendo. Nesse hospital que eu fiquei, que foi um hospital muito bom, graças a Deus, né? Na época tinha um plano também de saúde. E a pessoa morreu usando aquele equipamento mais moderno que podia ter. E eu falei, mano, eu vou morrer. A sensação que a gente tem é isso que nem você falou. Você vendo as pessoas morrendo do teu lado. Pensa, é um filme de terror e você tá dentro. Exato. E a partir dali, é lógico, depois de 5, 6 horas eu comecei a sentir muita falta de ar. E falei, por favor, gente, põe de novo, né? Mas isso foi no dia anterior. Então, no dia seguinte, eu dormi ali, acordei já com aquilo na cabeça, né? Eu sei que eu talvez não vá falar isso depois, mas ao total vi 9 pessoas morrendo ali, que eu vi, né? De eu estar acordado vendo o que estava acontecendo. Isso você já estava há quanto tempo ali no hospital? A primeira foi no 3º dia que eu já tinha sido transferido, né? Do hospital que eu fiquei internado de fato. Mas no dia seguinte,
No dia seguinte, no almoço, foi que eu vi que minha vida estava por um fio mesmo. Porque quando eles me colocaram para cima, eu estava lá numa boa descansando depois do almoço. E aí minha saturação caiu para cerca de 60. Gente, já estava quase sem respirar. E aí... E isso com todos com todo o oxigênio aqui. Eu já tinha almoçado, estava descansando. E eu comecei a me sentir mal. E no hospital que eu estava não tinha onde chamar ninguém. Não tinha aquele botãozinho, não tinha. E aí uma enfermeira, já era uma senhora, ela veio, olhou e falou, está morrendo. E realmente, eu estava puxando, eu não sentia mais ar nenhum. Mesmo, 60? Mesmo, era uma saturação super baixa. E aí minha vista começou a fazer isso. Quando ela falou está morrendo, ela soltou. Os enfermeiros às vezes usam com as medicações, eles trazem espécie de uma bandeja de inox. Isso. Ela soltou no chão e falou, está morrendo. E aquele barulho. Joabe. E aí, quando ela viu porque ela falou isso, eu falei, meu Deus. E eu vi que eu estava virado para cima. E eu estava com aquele monte de coisa aqui para Sim, que eles ficam, para poder controlar. Eu só lembro de ter monitorar. puxado, eu puxei aquilo, arranquei e virei. Você sozinho já fez o que tinha que fazer. Sozinho. O desespero. No que os médicos vieram, os outros enfermeiros vieram, ela falou, aí olharam para os meus aparelhos, tá subindo. Dentro de um minuto eu estava com a saturação acima de 80 de novo. Nossa. Só que esse movimento simples que a gente faz na cama, às vezes dezenas de vezes numa noite, eu já fiquei ali ofegante por mais de uma hora, respirando. Sim. Por mais de uma hora. Quando a gente conta, as pessoas não conseguem ter ideia do que é isso. Não tem. Não, quem não esteve não tem noção. Porque isso é uma coisa tão normal no nosso dia a dia, né? O respirar. Que de repente você contar uma coisa dessa, a pessoa não tem noção do que é isso. E aí aquele dia eu falei, cara, eu vou morrer aqui. Então, foi a hora que você pensou, agora realmente eu tenho certeza. Estou morto. E aí eu me lembro de ter perguntado, né, pro médico, já no outro dia, no mesmo dia, no dia seguinte, no mesmo horário, depois do almoço, tive outro episódio igual. Aí ela caiu um pouco menos, mas de igual forma você sente a sua vista indo embora, você fala, cara, é a morte. Ela está aqui, é como se ela estivesse me sufocando ali. Sim. E isso, o primeiro episódio foi numa sexta-feira, o segundo foi num sábado, né? Conforme eu perguntei, que eu não sabia nem que dia era, eu falei, que dia é hoje? Ele é sábado. Eu falei, nossa, hoje é sábado. Aí eu comecei a lembrar do que eu estaria fazendo se eu estivesse fora dali. Foi igualzinho a minha experiência. E aí eu olhei nesse mesmo quarto onde as pessoas morriam, e eu vi 2, 3 pessoas morrendo só ali naquele mesmo quarto. Era a única janela que eu conseguia ver o céu. E estava um sábado muito ensolarado. E eu me lembro, falei, nossa, hoje é sábado. E eu me lembro que isso aconteceu próximo do almoço. Uhum. E eu me lembro que naquele sábado, e eu lembro que anoiteceu e eu orei o sábado, a tarde de sábado inteira. Naquela tarde de sábado, eu pedi para que Deus cuidasse dos meus filhos, da minha esposa. Que eles, mesmo sem o pai, não ficassem desamparados. Que ele levasse perdão às pessoas que eu não consegui pedir perdão que eu não ia ter mais como pedir perdão para elas. E que ele perdoasse meus pecados. E que eu sabia que eu ia passar mal, que eu ia fechar os meus olhos e acordar vendo o rosto do meu anjo. Era oração. Eu orei aquilo a tarde inteira. Pedi perdão a algumas pessoas que eu lembrei. Será que eu magoei essa pessoa? Por favor, meu Deus, leva perdão para o coração dela. Porque eu estou pedindo aqui, eu sei que o Senhor me perdoa. Mas e ela lá? Como é que está? Eu preciso que ela também me perdoe. E nós passamos o sábado ali. E a minha única tristeza, ao findar aquela oração, o sol já era noite, já tinha passado o sol, né? Já tinha baixado. A minha única tristeza era os meus filhos, né? O João, na época, tinha 5 anos. O Gabriel era recém-nascido, ele tinha 3 meses. A minha tristeza era deixar minha esposa sozinha com eles, a Michelle sozinha com eles. E era só isso. Minha tristeza era só essa. No mais, eu já não sentia medo mais. Sabe quando você tem a certeza de que você vai morrer? Você... Cara, tá bom. É exatamente isso. E ali eu esperei. Eu passei a esperar. E no domingo eu tive mais um episódio também de uma queda absurda de saturação. E aí os enfermeiros vieram e falaram, olha, estão falando pra gente entubar você. Não tem ninguém sobrevivendo. A gente nem sabe fazer direito. Vieram 2. Era uma moça baixinha, um cara já alto. Os 2 vieram e falaram, cara, a gente segurou a onda e falaram que a sua vida estava nas nossas mãos.
E naquela época, a intubação pra gente era sinônimo de morte. Não sei se você lembra porque, disso, assim, porque a gente via só que não voltava. Exato. Não tinha só os profissionais, os profissionais que tinham disponíveis. Não tinha Não eram suficientes. habilidade. Eles pegavam pessoas fazendo cursos ainda para ajudar e, obviamente, não tinha condições. Sim, Então, a maioria que intubava não voltava. Ele falou, olha, se você estiver vivo amanhã, o médico nos deu exatas 24 horas para você sair daí. Gente do céu. Só que ele falou, olha, a gente acha que você tem condições, só que você precisa nos ajudar. Os dois vieram. Você precisa ajudar a gente. A gente acabou de comprar a briga ali para não entubar você. E aí E o cara saiu. Né? Como ajudar? Exato. O cara saiu, né? O enfermeiro saiu, a enfermeira ficou e falou, não, é o seguinte, eu vou virar você e vou te dar um sedativo. Só que assim, eu ficava tão pronado que eu não conseguia nem virar meu pescoço mais. Ele fica duro, você fica aqui, ó. Ai, gente. Ela falava, a cada 10, 15 minutos eu passo e viro o seu pescoço para o outro lado. E ela me sedou. Era um domingo já, ela me sedou. Ela falou, quando você acordar, nós vamos fazer VNI até você não aguentar. E eu falei, ok. Quando ela me sedou, eu fiquei num estado meio que dormindo, meio acordado, né? Um calmante que deram ali. E nesse domingo, bom, quem está internado sabe, fica a maca aqui, fica uma espécie de um gradil, né? E eu estava virado de barriga para baixo com a cabeça aqui para um lado, né? E ali eu meio que apaguei e tive uma espécie de um sonho. Nesse sonho eu vi o João segurando nas grades, do lado de fora. Ele não se mexia, não falava, era só a imagem dele. E é como se alguém tivesse colocado o Gabriel dentro da maca, que ele era recém-nascido, dentro da maca. E eu vi no meio uma pessoa. Ah, foi um anjo, foi minha esposa, não sei. Era um adulto. E eu não olhei para cima. Eu vi que tinha alguém. É como se alguém tivesse levado eles lá. Sim. E ficaram, e foi uma imagem estática. Ninguém falou, ninguém se comunicou, ninguém falou luta, ninguém falou nada. Era uma imagem estática. E ali eu passei, eu não sei quanto tempo eu vi, eu não sei se eu dormi depois. O fato que depois que eu acordei de fato, não tinha nada lá, obviamente eles não estavam lá. E ali é como eu senti que aquela imagem que eu vi é como se Deus falasse assim, tá bom, ora, mas não é para orar para morrer, é para orar para sair daí. Olha que coisa linda. E ali eu olhei e falei, eu acho que Deus está me mandando um recado para mim, que Ele quer que eu lute para sair daqui. E ali eu comecei a lutar. Os enfermeiros vieram depois e falaram, cara, vamos dar o VNI em você. Ninguém que está lá fora, que você está preocupado, vai poder te ajudar aqui. Se você, nenhum desses outros doentes que estão sobrevivendo ou morrendo, você pode ajudar eles. Você pode ajudar você mesmo. Então, por favor, lute por você. E aí eles foram fazendo esse trabalho e eu, naquele domingo, um dia depois, eu comecei a... Senhor, se é para eu sair daqui, por favor, vai dando algum sinal, alguma melhora. Então, naquele sábado e naquele domingo, foi o fundo do poço para mim na doença. Então, daquele dia para diante, eu vi que ou seja, para mais fundo não ia. Então, eu comecei a ter leves sinais de melhora. Então, isso você já estava quanto tempo lá? Era os quinto e sexto dias, né? Olha como você já estava muito mal. Tem fora os 10 dias que eu fiquei lá lutando sem o diagnóstico. Exatamente. Né? E 2 dias que eu fiquei na emergência. Então, já fazia muito tempo que eu estava com essa situação. E ali eu comecei a ter uma leve melhora a partir do domingo. Foi meu último episódio de uma queda de saturação muito grande, né? Não tive mais. E ali eu comecei a lutar. Existiram muitos intempéries ali, muitos obstáculos dentro do hospital, que nem vale a pena contar. Mas ali foi quando eu falei, cara, o fundo do poço foi ontem, ou foi hoje. Daqui para frente, e aí a gente foi dia por dia ali, tendo um pouquinho de melhora até a saída. E aí, qual foi a primeira coisa que você quis fazer quando começou a melhorar? Quando eu comecei a melhorar, que foi lá pro 8º, 9º dia que eu comecei, que eles começaram a falar assim, olha, eu vou diminuir um pouco que a minha pressão era máxima, né? Eles começaram a diminuir um pouco a pressão do oxigênio. E ali pro 8º, 9º dia, eu comecei a sentir o meu próprio cheiro. Tava terrível. Você tá na UTI. E assim, eles começaram a dar banho na gente, eles tentavam dar um banho quente ali, banho de cama. Sim. Depois eles... teve um dia que ele veio e deu um banho gelado. Eu falei, cara, você tá maluco? Você quer me matar? Mas pra você ver como eles estavam perdidos ali. Banho e aí eu falei, gelado. quer saber de uma coisa? Para com esse lance de banho aí. Não precisa me dar banho, não. E mal sabia eu que lá fora estavam ali morrendo
3.500, 4.000 pessoas já no dia. Que foi bem quando teve aquele pico absurdo na segunda onda. Isso foi em março de 2021, certo? Que aconteceu? Isso, meados a gente de esqueceu março. de comentar o tempo. Isso, foi bem ali mesmo. Aconteceu isso. Então, ali realmente foi quando a gente teve... É o pico mesmo da Delta. Que Exato, Delta, foi quando mais matou. Que foi que mais matou. Tem uma outra também, que eu acho que aquela... Como que era o nome daquela outra cepa? Ah, não lembro. Então, quando eu comecei a sentir o meu cheiro, o cheiro da minha boca... Você falou, meu Deus. Eu falei, cara, eu preciso de um banho, preciso de um banho. E aí fui pedindo, pô, não dá pra dar banho, não tem isso. Você tá vendo banheiro aqui? Não tem banheiro. E ficava aquela discussão. Até que um dia, um enfermeiro... Eu chamei o médico, né? O médico veio me ver e falou, cara, preciso de um banho. Ele falou, ele vai te dar. O enfermeiro falou, não vou te dar, cara. É muito perigoso isso. Sério? E ele ficou naquilo e falou, faz o seguinte, cara. Mete o pé, depois eu peço pra alguém. Não, mas aí o médico mandou. Eu falei, não, finge que eu tô dormindo e que você não me deu. Cara, vai embora. E faz o seguinte, se você da próxima vez que voltar, te colocarem aqui na região para cuidar de mim, pede outra. Não me tromba mais não. Né? E aí, mais uma vez, pedindo desculpas, tá? Que quem estava cuidando da saúde dos outros tinha uma situação e a gente tinha outra também. Sim. Então, eu fui até um pouco grosso, mas é uma situação ali que tava horrível. Até que teve um dia à noite, eram as doutoras, já eram umas senhoras já. E a gente pedindo banho, ela, silêncio. Silêncio, quando o médico foi embora, eu dou um jeito. E elas me deram um banho ali, me levaram, me colocaram no... Consegue ficar em pé? Consigo? Né? Eu sabia, eu quase que caio entre a maca e a cadeira de rodas. Consigo. Não, e aí eu comecei a notar como eu estava magro. E aí, sim, elas me deram banho, não tinha esponja, elas me deram gaze, porque UTI não é para dar banho em ninguém. O sabonete que eu usei era aquele sabonete que eles apertam assim, né, para lavar as mãos. E me arrumaram uma escova e uma pasta de dente. Sei que ali elas voltou, eram duas, né? Uma voltou, arrumou a cama e me colocaram lá de novo. Eu falei assim, no próximo plantão de vocês eu já não vou estar mais aqui. Ela, duvido, essa eu quero ver. E eu não estava mesmo. E você depois sentia daquele isso? Depois daquele banho, é como se qualquer vestígio de doença que tinha em mim tinha ido embora. Aquele suor, aquele sal na cabeça, não tenho cabelo. O sal acumulou dias e dias, né? Suor, toda vez que fazia VNI. Então, ali eu me senti que eu gosto muito de tomar banho. Então, aqui é como se tivesse todo o vestígio da doença que tinha em mim. Tinha saído naquele banho. 2 dias depois, eu estava dentro... Eu saí da UTI e voltei para o quarto, onde eu fiquei mais 4 dias só. E aí você me fala uma coisa. Essa hora que você teve o sonho, então, você associou, depois que você começou a melhorar, que isso realmente foi Deus que te... Para mim, é uma certeza que eu tenho até hoje. Você tem essa não certeza mudou. de que foi Deus Não que te mudou. visitou naquela hora? Ele tá bom, já escutei sua oração, já perdoei. Fez questão de Legal, vir. mas, cara... Agora é contigo. Luta aí que eu quero que você saia, não que você fique. Então, ali eu não entendia direito o que ia ser quando eu saísse. E aí eu comecei a entender como estava o mundo quando eu desci para o quarto. E aí, nesse quarto, eu vi quanto de gente estava morrendo, né? E a partir daí eu comecei a entender o caos que estava o mundo. E ali eu chorava muito. Eu falei, tá, eu vou sair daqui, mas o que eu vou encontrar lá fora? Né? Então, Quando eu olhava para a TV e o cara que ficava do meu lado, ele estava entrando. E eu falava... E ele reclamando do atendimento. Eu falei, cara, para de reclamar, velho. Você não sabe de onde eu vim. Para de reclamar, você não sabe de onde eu vim. E ele reclamava o tempo todo. Não deixava desligar a TV e eu ficava vendo aquele açougue o dia inteiro. E eu começava a chorar, porque eu sabia que eu ia sair dali. Mas eu comecei a ver a situação das pessoas ali, implorando por atendimento, as covas abertas no cemitério. Eu falei, cara, o mundo está acabando. Tá. Foi uma sensação de fim de mundo mesmo, né? Exatamente. E você consegue, assim, hoje, perceber que você teve uma segunda chance? Por exemplo, você conseguiu refletir, que nem você disse, que, poxa, eu pedi até para Deus levar o perdão para essas pessoas. Foi como uma segunda chance? Poxa, daqui para frente, o que eu vou fazer com isso que Deus está me dando? Eu pensei nisso, né? Ao ver isso, né? Nesse mesmo momento, eu falei, o que vai ser de mim quando eu sair daqui? O que eu vou fazer? Né? Eu não sabia ao certo, eu fui saber depois, só depois que saí, né? Que eu fui começar a entender ali o que talvez eu precisasse fazer, qual que era a minha ação, até porque outras pessoas próximas e de longe começaram a ficar doentes, foi o seu caso. Então, qual que era o meu propósito, né? Qual que era a minha missão dali? Eu fui entendendo isso com o tempo e até hoje eu procuro entender isso. Né? Algumas coisas vieram muito brevemente, né? Eu entendi muitas coisas ali logo depois e outras eu tento entender até hoje. Então, a gente vai vivendo. Quero te perguntar uma coisa, porque isso foi uma coisa que mexeu muito comigo quando eu fiquei. Você teve algum momento que você pensou assim, não adianta essas pessoas estarem orando por mim.
Deus não está ouvindo. Teve algum momento que você pensou isso, do tipo assim, Deus me esqueceu aqui, não adianta as pessoas orarem? Na verdade, ali eu senti muita presença de Deus. E eu não tinha noção, porque não tinha notícias, ninguém falava comigo. Então eu não sabia a proporção das orações. Eu não tinha noção. Não. Você não tinha acesso ao celular, então você não sabia. Celular, ninguém me visitava, ninguém dava notícia de fora. Ninguém. Então, em nenhum momento você, pensou que Deus talvez tivesse esquecido de você, que não adiantava ninguém pedir? Eu tive essa sensação antes, lá mais no início, quando eu contei do que estava acontecendo com minha família. E assim, eu tô falando de outros tios que ficaram também em UTI, que eu nem toquei no assunto, né? Mas, para nós, acho que parecia que Deus estava nos abandonando antes. Sim. Ali, quando eu estava internado, eu senti ele todo o tempo. Inclusive, quando eu achava que ia morrer, eu falava, eu sei que Deus está aqui e esse é o meu momento, eu preciso ir embora. Né? Eu olhei e falei, poxa vida, vou morrer com 36 anos. Poxa, super é cedo. Mas, novo. ok. Né? E eu fiquei muito tranquilo com isso. Então, ali eu não senti que Deus tinha, em algum momento, me desamparado. Eu entendi que a vontade dele, pelo menos por um dia, né? Entendi que a vontade dele era que a minha vida cessasse ali. Sim. Falei, olha, o que eu tinha que fazer nesse mundo, eu já fiz. Embora eu acho que eu tinha que fazer mais, para Deus é suficiente. E fiquei. E você acha que a tua fé te ajudou nisso? Ter Deus, ter essa certeza de que aquilo que Deus escolhesse para a tua vida seria o melhor, te deu um certo conforto? Mesmo estando dentro de um filme de terror, porque era um filme de terror. Fiquei confortável. Você pensou assim, tudo bem. Quando eu senti que eu ia melhorar, eu fiquei confortável. Porque você percebeu que Deus estava querendo aquilo para você. E quando eu achei que ia morrer, eu também fiquei confortável. Falei, cara, minha vida está na mão de Deus, então acho que para mim, nesse mundo, é o que eu precisava fazer, eu fiz. Na minha cabeça, eu acho que eu precisava fazer mais, mas quem sou eu? Quem sou eu para saber, né? Então, ali eu não senti. Agora, o calor mesmo de entender o poder da oração, do que a intercessão faz, eu só fui entender depois que eu saí. Ali foi um negócio ali que eu falei, cara, eu nunca imaginei que fosse ter tanta gente. Eu falei, eu acho que daquele sábado para aquele domingo, enquanto eu orei, falando, Senhor, leva perdão, tinha um monte de gente batendo na porta, falando, não deixa eu morrer, não deixa eu morrer, não. E eu acho que Deus falou, tá ok, gente, eu vou dar mais uma chance para ele. Então, eu recebi ali, eu acho que nem a segunda chance, eu sou uma pessoa que tem um monte de marcas no corpo. Quem olhar aqui e ver que eu tenho um monte de ponto para tudo. Então, ali foi a quarta, quinta chance já que eu recebi. Já tinha outra. Mas eu acho que um caso assim de olhar e falar, a morte tá aqui na minha frente, tô sentindo o bafo dela aqui, essa foi a vez que eu mais senti. É muito pesado, né? É isso mesmo. Ô, Joabe, aí diante de tudo isso, você começou a melhorar, certo? E como foi o momento que você teve a alta? Né? Em que momento que você saiu de lá? Como que foi quando você chega em casa? Conta pra gente. Eu comecei ali a tentar... Eu vi que eu estava muito fraco, eu não fazia noção do peso que eu estava. Só depois eu fui ver. Eu fui internado com cerca de 96 quilos e saí do hospital com 79. E eu comecei a notar que eu estava emagrecendo porque eu virava de lado e começou a me incomodar um joelho no outro. Eu falei, nossa, mas tá osso com osso aqui. Eu falei, eu acho que eu perdi uns 5, 6 quilos. Eu não tinha imaginado que eu tinha perdido tanto. Mas ali eu comecei, no quarto, né? O pessoal, quer ajuda para tomar banho? Não, não quero. Eu ia lá, tinha uns negócios para segurar, eu ficava super fraco, mas eu falei, vou tomar banho sozinho. Tomava banho, ficava ali, tentava comer. Tem um episódio que eu não vem nem ao caso, mas eu fiquei sem comer muitos dias e fiquei sem evacuar muitos dias também. E você sabe que quem está internado não pode sair sem tudo funcionando. Mas a situação era tão caótica que eu fui evacuar 1 semana depois que eu estava em casa só. Porque eu falei, eu não vou comer mais aqui e não vou mais fazer necessidade nenhuma aqui. Então eu comia o básico, urinava e não evacuava mais. Parece que eu dei um comando para a cabeça e a cabeça falou, ok, não vai ter mais. Mas aí eu fui melhorando, né? Até que um dia chegou lá e falou, nossa, você está com falta de ar, eu vou pôr ar de novo em você. Eu já tinha desmamado totalmente do oxigênio. Aí me colocou 2,5 litros, é pouco, né? Bem pouquinho. Aí eu olhei para o lado e falei, eu não vou ficar com isso aqui, não. Eu arranquei, coloquei aqui de volta. Aí entrou uma enfermeira horas depois. Mas o que tá ligado? Eu não sei, deixaram aí. Aí veio, mediu minha saturação, tava boa. Nossa, estranho, deixaram ligado. Estranho. Você que tinha arrancado. Foi embora. Porque eu tava vendo que eu tava próximo de ir embora, vem enfiar oxigênio em mim de novo. Quero mais isso, gente. E assim, mas óbvio, a minha situação respiratória, eu sentia que não era boa ainda. Mas ele foi indo e falou, olha, você acha que vai se recuperar melhor em casa do que aqui. Aí, essa notícia foi maravilhosa, né? Aí, vamos avisar sua família, vou trazer seus pertences, as coisas que você trouxe no dia. E a mesma roupa que eu tava no dia foi a roupa que eu saí para ir embora depois, né?
levaram ali uma roupa íntima, né? Para eu poder tomar o último banho antes de ir embora. E aí lá fora tava quem prometeu que ia me pegar mesmo. Que legal. Né? O Luiz Os Moraes. dois Luizes? Não, tava só o Luiz Paulo. Só um? Só o LP. Eu lembro que ele fez festa. LP. E aí eles me levaram de cadeira de roda, era obrigatório ir até a porta. Deixa que eu vou andando. E aí eu levantei da cadeira, dei 2 passos e falei, devolve a cadeira, por favor. Não tinha força nenhuma nas pernas. E realmente não tinha. Demora, né, um pouquinho. Demora. E ali ele me colocou no carro e aquela situação, sabe? Ele foi me levando e eu tentando conversar com ele. E aquele caos, porque parece que o seu corpo não sabe respirar ainda. E ele me levou para casa, né? Aquele dia foi muito emocionante, né? Estar em casa. Lembro que ele teve que ir me arrastando até o elevador, que eu lembro do estacionamento até o elevador era um pouco longe. E do elevador até o meu apartamento era longe. E eu cheguei, quando eu entrei em casa, já a minha esposa, a Michelle, chorando, o Joãozinho chorando também. Eu me lembro que eu não consegui nem chegar até o sofá. O banheiro lá era um pouquinho mais elevado do que o resto do piso. Eu sentei no banheiro, não consegui nem chegar na sala, de tão cansado que eu estava. E ali eu fiquei, né? Ali eu fiquei, o LP ficou um pouquinho com a gente ali, a gente brincou um pouco e depois disso ele falou, vou deixar vocês aí que vocês têm muito o que conversar. E ali eu vim para casa, uma situação muito caótica, eu tive pesadelos muitos dias, com as enfermeiras em cima de mim, eu estava em casa. Eu usava uma roupa, uma espécie de um cetim, um paninho frio, né? Um pijama. No outro dia dava para você torcer ele assim, que caía suor. Fiquei alguns dias ali de uma forma muito traumática em casa ainda, né? Uma semana, um pouco mais. E ali fui me normalizando, né? Então, conseguia tomar banho, mas aí eu voltava do banho, até eu me secar, eu já estava suando de novo, de tão cansado que eu ficava de fazer uma coisa tão simples, né? Mas ali, já mais tranquilo, né? Comecei a pensar o que era a vida. Eu lembro que eu fiquei sem telefone mais de uma semana, minha esposa não me deu, e eu não pedi também, me recuperando, porque era o básico, eu não conseguia fazer o básico, né? Mas ali eu fui tendo a certeza de que eu não morreria não naquele momento, né? Que o milagre Vou morrer de outra tinha. coisa. O milagre estava só né? Só estava com as marcas ali da batalha, mas a guerra já tinha sido vencida. Né? E aí a pergunta principal, né? Mudou alguma coisa em você? A forma que você vê a vida hoje, a forma que você enxerga, né? As dificuldades que aparecem, mudou? Mudou. Nós nunca tivemos, quando criança, eu sou filho único, né? Não tenho irmãos nem irmãs. Mas nós não vivemos de uma forma miserável quando eu era criança. Mas nós éramos pobres. A gente viveu em casa, terreno invadido, enfim. Meu pai sempre lutando ali de um lado. Meu pai já era falecido há muitos anos. Meu pai faleceu, eu tinha 17 anos, né? Minha mãe lutando ali. Minha mãe sempre foi servente, faxineira. Sempre ali lutando. Então, quando a gente chega à vida adulta, alguns se conformam com aquilo e está tudo certo, mas para mim não. Eu tinha uma ganância de ter muitas coisas. Quando eu falo coisas, são coisas materiais. Eu nunca fui soberbo de querer humilhar ninguém, nada do tipo. Mas na minha luta diária, eu queria muito ter muitas coisas. E isso eu fui crescendo desse jeito. Eu fui tendo eu me casei pensando desse jeito e tive meus filhos pensando desse jeito. E aí, quando você casa e você tem filhos, você acha que a régua está mais alta ainda. Então, eu sempre quis ter muitas coisas. E por muitas vezes deixei a fé de lado, a comunhão com Deus de lado, à procura disso. Porque quando eu estava fora disso, eu estava muito cansado. Né? Eu acho que a maior chance que eu tive com o Covid não foi nem chance de viver, de continuar vivendo, mas de viver um pouco diferente. Eu ainda luto por muitas coisas, mas agora eu observo que eu não tenho certeza que eu vou morrer com 80 anos. Por mais que a gente sabe, não, eu posso morrer a qualquer momento. Mas você vive de outra forma, como se eu fosse morrer com 90 anos de idade. Ali, a maior lição que eu recebi foi essa, de que eu podia ter morrido a qualquer momento, com 36 anos. E aí, que imagem ia deixar? Tudo bem, eu nunca roubei ninguém, nunca passei por cima de ninguém num negócio, nunca fiz nada disso. Mas qual a imagem? Eu passo por muitas dificuldades ainda, de N motivos. Só que eu sempre olho para o lado e falo, poxa, eu não vou trabalhar no feriado. Eu não vou entrar, que nem eu fazia, de às vezes entrar 8 e 9 da noite eu estava no trabalho ainda. Eu não faço mais isso.
muda, né? De A forma de você encarar. Muda. A qualidade por mais do que tempo. nós você temos tem, rotina, né? exato. Cara, eu preciso ficar um momento ali com meus As filhos. prioridades mudam, né? Mudaram muito. E quando elas mudam, a minha vida mudou, a aceleração que eu tinha E você de até conseguir as comentou, coisas mudaram. Você comentou hoje com a gente que até a questão do quarteto, né? Que você tem. Você tem ainda o quarteto? Não. Agora você tem outro ministério, que é o que você prega e canta em alguns momentos. De uma forma bem mais tranquila, inclusive. Mas, inclusive, isso mudou. Porque a própria questão da fé, onde a gente trabalha para Deus, às vezes a gente confunde um pouco. A gente acha que fazer tudo só para Deus, para a igreja, Deus se agrada. E muitas vezes Não é Deus não isso. quer que você faça dessa forma. E eu acho que você também aprendeu isso passando também por essa experiência. Quando você senta e medita e procura Ele, porque Deus fala conosco através da palavra. E nós Sim. falamos com Ele através da oração. Sim. Aí você ora todos os dias. E você ora. E você não deixa Ele falar com você. Só você quer falar com Ele. Verdade. Nossa. Então, tem muito valor isso. Tem muito valor isso. Então, o fato de sairmos, e a maioria dos casos, nós saímos juntos aqui. Sim. Com o Muito. Gustavo ali. Para quem não sabe, eles cantavam, né? O Gustavo, que Cantamos é meu 5 genro, anos. com a Bia. A Bia 5 era anos. secretária do Andava, quarteto. gente. Então, acompanhou muito essa fase Exato. de vocês, em que vocês viviam muito para esse projeto. E era Que não maravilhoso. é errado. Era Não, maravilhoso. era maravilhoso. Maravilhoso. Nós sentimos o agir de Deus em muitas situações. Viram né? muitas, né? Só que quantas e experiências. quantas vezes a Bia sabe que a minha esposa com os 2 filhos não podia estar comigo. A única que acompanhava 100% era eu. Era ela, era a Bia. Então, o que acontece? Nós, às vezes, eu chegava em casa 9, 10 da noite. Eu passei o sábado sem meus filhos. Às vezes não, muitas Muitas vezes. vezes. Muitas. Então, até Não isso... é esse o plano, né? Não, o plano Deus, é que, ele- que você família. leve a sua família para o céu. E os outros? Os outros são consequências. Sim. O que eu posso dizer hoje, depois de ter mudado um pouco? Eu tenho muitas dificuldades ainda, eu trabalho muito ainda. Né? O que acontece é que todas as coisas que eu não conseguia ter, coisas básicas que um pai de família quer ter. Não vou abrir aqui, mas quem é pai de família sabe. É uma casa, é uma escola, é coisas desse tipo. Sim, que vocês querem oferecer. Eu trabalho menos hoje, trabalho muito, mas eu tenho menos. meus horários. Colocou limite nisso. E Deus me deu tudo isso. Não te faltou nada. Eu não moro numa mansão. Eu não tenho um carro de R$500 mil, mas eu tenho o que é suficiente. E até isso eu também... O meu alvo, que era um alvo que eu tinha, que eu não sei nem para onde eu ia com aquilo, eu não tenho mais esse alvo. Eu entendo que de onde vim para o que eu tenho, hoje, olhando para cá, eu falo, Deus, se você não quiser me dar mais nada, eu tô ok. Só me ajuda a criar esses meninos aqui, para eles serem gente de bem também. Não quero mais nada. Como E muda, assim, né? E assim eu tenho vivido. Eu tenho alçado coisas, eu sonho com pequenas coisas, eu sonho. E vou tentando colocar isso como meta e realizações. Mas isso não é uma coisa que eu preciso, por cima de pau e pedra, conseguir. E eu acho muito legal quando eu vejo os vídeos que você coloca, do Gabriel com você, às vezes na hora que você está pregando. A gente vê a família lá. Isso é precioso. Acho muito bonito. Nós sentimos saudade, porque quem canta, né? Sente No nosso falta. caso, a gente sente falta de fazer aquilo que a gente é apaixonado por aquele tipo de ministério. Mas hoje, não só eu, existem outras pessoas também que falam, cara, era muito legal, mas ter os meus filhos perto de mim é 10 vezes melhor. Muito melhor. Né? Então, eu vejo a situação de vocês, eu vejo que agora o Gustavo canta junto com você. É legal, é a esposa dele, tá com muito ele. bom Ela ver. sempre esteve conosco, mas ela tinha uma participação Diferente. ali muito de bastidor. Quando ela tem talento para fazer muitas outras coisas, e as outras esposas e, Mil e os talentos seus esposos agora. também. Descobrimos a Bia. Exatamente. Então, assim, o que é melhor? Pô, a minha casa está comigo. Você vê que delícia, como Deus é maravilhoso. Então, eu acho que hoje, não que eu não falo que eu não vou cantar mais, mas teria que ser algo que fosse todo mundo junto, que incluísse todos, que não fosse cansativo. Aí a Porque o gente sábado faz é um cansativo. quarteto, eu, você, a Michelle e o Gustavo. Como é que faz? Como é que faz que a Michelle não canta? A gente faz ela dá um cantar. Mas então nós temos hoje uma situação onde, por exemplo, ela descobriu-se em vários ministérios. Sim. A minha esposa também tem um ministério, ela não tinha antes. Olha. Ela tem um ministério. Então às vezes eu me pego ajudando ela. Que delícia, gente. Então, assim, para mim isso é mais importante. Então, não sei se aconteceria sem o Covid isso, ou seria natural mesmo se eu não tivesse tido, mas eu vejo que eu falo, olha, eu acho que o propósito de Deus é primeiro a família e depois o de fora. Sim. Os sonhos que eu tinha, eu estou realizando ele aos poucos, sem precisar me matar tanto. Né? Então, a gente vai notando o agir de Deus em cada uma dessas situações. Entende? Sim. Bom, Joab, a gente já sabe que você, né, teve uma segunda chance, ou quarta, quinta, que a gente não sabe, né? Deus sabe quantas você já teve.
Nós só vamos saber no céu, né? Quantas vezes que a gente teve esse livramento. Mas Deus não parou por aí, né? Com essa história sua aí maravilhosa, esse milagre. Deus trouxe aí uma surpresa nesse decorrer, né? Depois que você voltou para casa, você já tinha seus 2 filhos, certo? O João e o Gabi. Exato. E aí, teve um episódio aí com o Gabi que veio trazer de novo um desafio para vocês. E como que foi que o Gabi, né, começou a mostrar que tinha alguma coisa diferente ali no desenvolvimento dele? E como que vocês lidaram com isso? Nós, quando fala de propósito, né? Saí do hospital, passou um tempo depois, eu descobri o meu primeiro propósito. E a gente busca todo dia, já comentei aqui há pouco, né? Mas depois disso, passado esse tempo, eu falei, olha, talvez eu não tenha morrido porque tem esse desafio para a gente superar junto aqui ainda. O Gabriel, nós não entendemos a causa, né? O Gabriel, todos os exames que fazem, né? Que chama de exame de pezinho, todas aquelas triagens pós-nascimento foram feitas e ele respondeu positivamente todas elas. E então passou, né? Então, quando eu fiquei internado, ele tinha 3 meses, voltei para casa. Quando ele foi crescendo, os estímulos, pelo menos na nossa visão, que a gente tem os vídeos gravados, né? Ele respondia normalmente, só que ele fez 1 ano. Foi passando o tempo, a gente começou a ter algumas desconfianças. Mas o cume foi um tio que eu vejo ele até pouco, ele mora no interior de São Paulo. Ele veio e aí nós estávamos ali, eu estava mudando do apartamento para casa e nós ficamos 3 meses na casa da minha mãe. Porque eu tive que entregar o apartamento e estava reformando a casa ainda. Então, esses tios estavam na casa de uma tia, que é vizinha da minha mãe, e nós ficamos ali um pedaço da tarde e meu tio tentou brincar com ele e viu que ele não estava respondendo. Ele falou, gente, desculpa, eu mal vejo vocês, mas tem alguma coisa diferente com ele. Eu tô aqui chamando ele, me esgoelando, ele não olha. Ele não olhava. E ali nós fomos para casa da minha mãe e falou, nossa, é estranho, nós começamos a desconfiar. E aí nós colocamos ele numa posição de costas e eu vim com 2 tampas de panela, nessa distância que nós estamos aqui, bati elas com toda a força. E ele não olhou. Nossa, Joab. E aí ele falou, tem alguma coisa aqui. Não é normal. Não é normal, ele já tinha ali quase 1 ano e meio de idade. E a gente começou a... Não, tem alguma coisa errada. Aí eu cheguei mais perto, aí ele olhou. Mas eu acho que ele viu a pressão, talvez a dinâmica aqui, né? Sim. O ar. Eu não sei como é que a cabeça dele interpretava ali, né? E aí ele virou, mas eu ia um pouco mais longe e ele já não respondia. E ali começou a gente sem entender nada, porque ele estava bem até então. E aí a gente começou a ficar muito preocupado. Eu não sei nem o grau da preocupação na hora ou do susto, mas a gente ficou muito preocupado e a gente começou a procurar ajuda a partir dali. Não, ele tem algum problema, a gente precisa identificar o que ele tem, né? E a gente falou, não, ele só está com... Ele só não... Tem algum déficit de atenção, alguma coisa do tipo. E a gente começou a tentar isolar o que era inevitável, o que estava claro. O mais claro a gente não acreditava, né? E o que estava longe, a gente, talvez seja isso. E ele não falava também ainda? Não, ele tinha 1 ano e meio, era quando estava começando, e aí sim, realmente pausou, né? E ele não teve. Aí não teve mais nenhuma evolução, né, naquele momento. Do neurodesenvolvimento. Não teve mais. Então, ali foi quando a gente começou a desconfiar e procurar por ajuda, né? Ali foi que a gente... E aí vocês descobriram, nessa procura que vocês tiveram, essa busca, qual foi o diagnóstico? Foi difícil para você encontrar profissionais para isso? Foi absurdamente difícil, por incrível que pareça. Porque parece que é uma coisa que não é tão simples. A gente leva no pediatra, no pediatra de referência, levamos para ela, ela falou, é mesmo? Então vai nessa otorrino aqui. Aí começa a te mandar de um profissional. Não, aí ela fez corretamente, mandou para o otorrino não entendia o que estava acontecendo e pediu um exame. Esse exame o convênio já não cobria, eu já tive que tirar dinheiro de onde não tinha. A diometria ela fez na hora, né? Elas fazem ali mas aí ela pediu um exame. Por isso que era bom que a Michelle tivesse aqui, que ela ia lembrar o nome. Mas ela pediu um exame chamado Bera. Pronto, lembrei. Bera. Que aí ele vai ali até dentro da parte da ligação com o cérebro e ele consegue interpretar aquilo. Aí ela pediu errado. Aí tive que fazer de novo e tudo isso tirando o bolso. Isso já você tinha que pagar. Já começava a afetar também a parte de... financeira. E não é barato. Aí ela, pois pedi errado. Nisso, lá fui eu de novo. Ai, meu Deus. E aí falou, olha, tem um problema. E a gente notou que ela não estava sabendo o que fazer com aquilo. A gente voltamos na pediatra e falou, cara, esse médico que você indicou não rola. Aí ela falou, vai nesse hospital aqui e pede para ser atendido lá
na emergência mesmo, lá no atendimento normal. E aí nós achamos um otorrino lá, um doutor, ele olhou, viu a situação, olhou os exames, falou, eu não mexo com isso, mas tem uma pessoa aqui que, com certeza o caso dele é caso de cirurgia, mas ela tem uma possibilidade de escuta, né? E aí a gente começou a olhar, isso já tinha passado mais de 6 meses. A gente, sabendo que ele era surdo, a gente já tinha pegado um aparelhinho, alugado um aparelhinho, aqueles amplificadores, que são os que o pessoal vai perdendo, usa, né? Sim, sim. Ele que vai aqui atrás da orelha. E aí, de alguma forma, ele escutava alguma coisa, a gente não sabe direito o quê, mas ele tinha algum tipo de reação com sons muito altos. E aí, esse doutor foi o divisor de águas, né? Porque ele falou, olha, tem uma pessoa aqui que ele vai tratar. Inclusive, ele falou, senta aqui que vocês vão fazer uma consulta com ela agora. E aí, levou a gente para a doutora muito jovem, né? E essa doutora olhou os exames e falou, olha, a gente precisa de muitos outros exames agora, mas constatado isso, a gente opera ele. Se vocês quiserem, ele pode ouvir. Né? Então, para quem está em casa... Eu posso dar o Instagram dele para acompanhar? Que aqui a gente vai conseguir só pincelar, mas é @ogabouve. É um Instagram que a gente fez para ele, não para mostrar nada, mas a minha esposa, por incrível que pareça, ela começou a achar fachos de luz no Instagram e não na medicina. Foi ali que ela conseguiu achar os médicos corretos, os profissionais corretos. E é por isso que a gente tem esse trabalho, Joab, porque a gente quer levar soluções divulgando. Que às vezes a pessoa leva anos para conseguir. Então ali, né? ali Se você fizemos... já conseguiu, já encurta esse caminho. São fachos de luz ali Poxa. que a gente achou ali, aí a gente decidiu, olha, vamos ser um facho de luz também. Com certeza. Porque se alguém chegar aqui e falar, estou com esse problema, a gente imediatamente ia falar, vai para esse caminho aqui. Porque nós demoramos. E essa demora para uma criança, ela é fatal, né? E ali nós fizemos esses exames e aí foi constatado. Ela falou, olha, existe um implante, chama implante coclear. A gente pode fazer nele. E ela foi explicando ali. Os contras ela não explicou, né? Ela explicou os prós, né? E foi explicando os perigos também, né? Criança pequena e tal. E ela foi explicando ali como funciona. E aí que a gente foi entender o que era isso. Porque eu não tinha, nem na minha família, nem na família da Michelle, nós não tínhamos nenhum tipo de pessoa que tivesse, que fosse surdo, 100% surdo, como era o caso do Gabriel. E aí a gente foi entender o que era, a gente nem sabia. Para nós é uma pessoa que é surda, ela aprende Libras e vai se comunicar por Libras. E dentro da comunidade do surdo, existem 2 subcomunidades. A comunidade dos surdos, que são os que se comunicam através da linguagem de Libras, e essa outra comunidade que a gente não conhecida, que são os surdos ouvintes. E são as que têm esses implantes. Que legal isso, gente. E existe, né? Existe essa comunidade, existe até, às vezes, algum tipo de atrito, porque quem é surdo, a pessoa... E está correta, tá? O pensamento dessas pessoas. Deus me criou assim porque eu tenho que passar por esse mundo assim. Tá. Então, eu sou perfeito de acordo com o que Deus me deu. Ok. Não é um erro. É um modo... Eles vivem normalmente, se casam, trabalham. Não é um erro, né? Só que muitas vezes ele fala, não, vocês estão colocando esse negócio aí, Deus criou você assim e você está burlando, criando ali uma situação que não é a que Deus tem para você. Mas eu acho que se Deus não quisesse que fosse assim, ninguém era. Né? Ninguém conseguiria. A medicina não teria avançado a esse tal ponto. Então, nós decidimos, porque neurologicamente, a criança até os 4 anos... Isso foi palavras das nossas fonos. Elas têm os neurônios ali que estão alocados para escuta, interpretação e resposta através da fala. Depois dos 4 anos, esses neurônios começam a ser realocados. Morrem ou são realocados. Então, uma pessoa que foi surda e tem a minha idade, ela coloca esse implante, vai ser uma cirurgia de sucesso? Vai. O cérebro vai entender o que está acontecendo ali? Não vai. Ou se vai ter uma percepção muito pequena, ou seja, não vale a pena. Mas elas falaram, vocês têm pouco tempo. Afinal, ele já tinha ali quase 2 anos e meio. Ele operou com 1 ano depois que a gente começou a desconfiar. Nossa. Então, nós corremos pensando que ele tinha pouco tempo. E que depois disso, ele ia ter muita dificuldade para aprendizado. Eu lembro dessa época. Que vocês estavam correndo muito, porque tinha um tempo. A gente precisava correr para fazer dentro daquela janela. De tempo. E aí, ele fez com 2 anos e meio. Eu lembro disso. O doutor Stephanie, deixa um abraço para ela. Com certeza, a gente vai compartilhar com ela também. Foi ela que nos acompanhou. Foi ela que fez essa consulta com a gente, naquele dia que esse outro doutor levou a gente. E ela, a partir daquele momento, ela abraçou ali. É uma pessoa muito acessível, não preciso marcar. Minha esposa consegue conversar com ela via WhatsApp. Ela dá um suporte muito grande. Inclusive, a minha esposa também entrou dentro de um círculo ali de pessoas que já passaram por isso. Então,
essa doutora já colocou, acho que uma ou duas vezes, uma mãe que chegou lá desesperada, como a gente chegou, para falar com ela, como sendo a mãe de referência. Chama a Michele lá no Insta do Gabi. Através do Insta do Gabi. Ela passa, né? Exatamente. O arroba Gabi Ouve, tá com alguma dúvida, acha que tem diagnóstico. Pode chamar a mim. Ela vai te dar ali o direcionamento médico que a gente teve. Não que a gente tenha conhecimento, mas a gente conhece as pessoas. Então, ali foi quando a gente encontrou ali essas pessoas, essa doutora que fez a cirurgia dele, acompanhou ele ali, né? Nós tivemos ali um pouco de alento, né? Porque a primeira coisa que a gente vê numa situação dessa é o que eu fiz de errado, né? Nós não sabemos a causa, eu já falei isso aqui, né? Mas em 2022 nós tivemos Covid de novo. E aí eu fui assintomático, para você ver como é que é a coisa. Eu não senti praticamente nada. Eu falei, cara, que loucura. Tive eu e a minha esposa, só que não fazia exames em crianças, né, naquela época. E aí nós notamos que eles ficaram um pouco ruins, os dois, mas melhoraram e vida que segue. Então, a única desconfiança que nós temos, sem nenhuma garantia, sem nenhuma certeza, é que o Gabi pode ter perdido a audição dele ali, como algum efeito colateral. Ninguém sabe. Nós um dia vamos procurar a causa, mas a gente está tão preocupado com o desenvolvimento dele que a causa tanto faz. Sim. A situação já estava lá. Exato. Né? Então, ali, depois dessa cirurgia, a gente começou a entender um pouco melhor o que nós íamos fazer. Mas no começo você sente culpa. Você aí, mais uma vez, fala, Deus, por que isso de novo? Por que isso de novo? Mas, ao mesmo tempo, eu entendi que, olhando lá para foi o meu primeiro propósito principal. Eu falei, Deus me deixou viver por conta disso daqui. Não que minha esposa não conseguisse fazer isso sozinha. Ela conseguiria com toda certeza. Mas eu acho que o amparo ali... Com certeza. Nós, os três, né? Eu, minha esposa e o João, somos muito importantes ali para o desenvolvimento dele, que é um desenvolvimento que ainda hoje ele corre contra o tempo. Porque se ele senta aqui, é que não conseguimos trazer, que ele não ia deixar a gente gravar nada. Mas se você senta com ele, você se comunica com ele, ele te responde. A maioria das coisas que você pergunta, ele responde hoje. É isso que eu ia te perguntar. Ele está conseguindo ouvir? Sim, mas ainda não como uma criança de quase 6 anos, que é a que ele tem. Tá. Então, ele está um pouco atrás. Então, nossa correria é que ele tem paridade com a criança da idade dele. Tá. As crianças que nascem já são diagnosticadas com surdez quando recém-nascidos, eles fazem esse implante com cerca de 9, 10, menos de um ano. 10 meses, menos de um ano. Perto dessas... Ele fez com 2 anos e meio, praticamente. Então, assim, essas crianças que fazem logo, o diagnóstico é logo no nascimento, elas praticamente não têm perda nenhuma. Que coisa. Então, a luta que vocês têm hoje é que ele consiga perder o menos tempo possível... Para alcançar as outras crianças. Então, assim, o avanço é absurdo, né? Ele usa um aparelho que quando ele tem que carregar durante a noite, então tira, ele não ouve nada, e mesmo assim ele se comunica. Que legal, ele não fala mais alto do que o normal, as palavras saem do mesmo jeito, ele só não está te ouvindo, mas ele consegue se comunicar. Hoje durante ele a noite com quantos anos hoje? Ele está com 5 anos, no mês de outubro ele faz 6. Então ele ainda não tá não foi para a escola ainda? Foi. A nossa correria também é essa. Ele está numa escola que tem outras crianças como ele. Não é uma escola especial, mas é uma escola que nós achamos que tem outras crianças implantadas. Legal. Então eles têm ali, eles conseguem cuidar bem deles. É uma escola menor, só que o ano que vem ele vai para a escola do irmão. É o último ano dele nessa escola. Essa escola não avança mais. Entendi. É o último ano dele lá, que é uma escola de ensino infantil. Sim. E a escola que o irmão dele estuda tem mais de 1.500 alunos. E aí ele já vai ter esse desafio, né? Então, a gente quer que ele esteja preparado para que no ano que vem ele interaja com as outras crianças. Como vai ser? A gente não sabe ainda. Coisa linda, né? Essa história de vocês. Então, veja aí, né? Quanta coisa que Deus tinha pela frente para você e a Michele, né? Fazerem Exatamente. Juntos e ver que você está podendo contar isso para alguém hoje, porque eu tenho certeza que você não é o único. Eu não sei se vocês têm alguma noção, por exemplo, com o Insta novo, né, que vocês têm agora com o Gabi. Vocês percebem que tem muita gente que passa por isso? Você tem uma noção de quantidade de casos? A comunidade é muito grande. Tá. Infelizmente, os censos, ainda mais com a pandemia, os censos ficaram um pouco desajustados aí, né? Que era o ano de fazer, não fez e tal. Mas cerca de 10% da população tem algum problema auditivo. Nossa, então é muita gente. É muita gente. Tem muita gente que tem e nem sabe.
Eu tenho um problema cognitivo. Às vezes o problema não é cognitivo, você não está escutando direito. E quando a gente fala escutar direito, não é questão de volume, e sim, às vezes, de frequência. Eu estou falando com você aqui e você não consegue entender, não consegue processar. Então, o distúrbio de audição com os distúrbios, com aqueles pequenos distúrbios cerebrais, aqueles que a gente consegue conviver, né? Sim. Déficit de atenção, o autismo, aqueles que eles chamam de... Nível de suporte 1. Nível de suporte 1. São coisas que elas estão ali, entremeadas umas nas outras, e a gente, às vezes, não consegue achar, né? Então, assim, 10% da população tem, nem que seja uma perda leve de audição. Que já te traz prejuízos. Muito prejuízo. Que você não se dá conta, né? Às vezes fica uma vida toda. Para poder achar aquilo, até que você encontre o diagnóstico. Então, essas situações, né, o autismo, o déficit de atenção, ela fica ali entremeadas. E às vezes a pessoa passa uma vida inteira, ela nem sabe que ela tem. E o sofrimento, né, Bia, que a gente vê das pessoas quando elas não sabem o que tem. Exato. O autoconhecimento é essencial. Então, a gente bate muito nisso. Então, hoje, a nossa luta é justamente essa, para que a gente tenha, para ele, a gente consiga fazer com que ele chegue ali no nível de entendimento, de comunicação da criança da idade dele. Sim. Entendeu? Não chegou, a gente sente que não, mas a gente sente uma grande evolução já. Diária. Agora, me fala uma coisa. Essa questão que você falou, desse tratamento que o Gabi fez. Então, se for uma pessoa mais velha, não teria um resultado. O resultado da cirurgia, ele é super positivo. Mesmo para pessoas mais velhas? Sim, mas a cirurgia em si, né? Colocar o aparelho, funciona. Tá. Mas o cérebro já não consegue acatar aquilo e tornar aquilo um aprendizado. Quanto mais velho, pior fica. Porque às vezes a pessoa está ouvindo e está pensando, poxa, será que eu ainda tenho alguma chance? Ele tem uma situação de fala quase perfeita. Algumas palavrinhas ele enrola. Mas, por exemplo, ele ganhou um bichinho, um suricato de pelúcia. Ele consegue falar normalmente a palavra. E não é uma palavra... E não é uma palavra fácil, nem comum. É incomum. Então, muitas coisas ele fala. Algumas ele troca uma letra ou outra, mas ele fala tudo. Então, se ele está assistindo alguma coisa, ele está entendendo. A gente assiste um filme com ele, ele entende. Uhum. Então, assim, a gente vê a evolução dele e vê a evolução de fala. E ela demorou um pouco. Ele ficou ali por 6 meses praticamente em silêncio. Ele não falava nada. A gente não sabia nem se ia funcionar. De repente, ele começou. Que legal. Primeiro, ele falou, vou primeiro trazer aqui vou primeiro entender o que está acontecendo, depois eu começo a me comunicar. E foi assim que o cérebro dele agiu. E deixa eu te perguntar uma coisa, assim. Você sentiu que Deus também, nesse momento, nessa questão de vocês terem encontrado os médicos certos, de vocês terem conseguido os caminhos, né? Que nem você falou, os feixes de luz, né? Os fachos de luz. Você entende que também Deus, nesses momentos, também orientou, colocou essas pessoas. Você consegue enxergar também o poder de Deus nesses momentos? Sim, primeiro, para tirar o preconceito da gente, né? Porque é o que eu falei, a comunidade fala, vocês vão colocar essa escuta biônica na criança? Tem uns, eu vi até uma reportagem, passou na Globo, na época, uma profissão repórter do programa, e uma mãe falou assim, quando ele crescer, ele decide se ele vai usar isso ou não. Mas olha... Quando ele Ou seja, ela também estava decidindo. Eu decidi que o meu ia ter. Se um dia ele quiser tirar, ele tira. Sim. Uhum. Ela também ela estava falando que ia dar poder de escolha para o filho, essa mãe. Ela já estava escolhendo. Mas ela também estava escolhendo por ele. Sim. Né? Então, nós escolhemos isso. Então, tem muito... a gente passa por... Foram decisões que a gente tomou e a gente acredita que Deus guiou. Ele não ia deixar a gente achar aquele doutor que falou, vocês vão falar com a doutora aqui do lado. Ela podia não estar lá no dia. E a gente podia ter ido por outro lugar. Mas ela estava lá e fez a consulta com a gente no dia e falou, o caminho é esse, a situação é essa. Você enxerga que não é coincidência, né, Joab? Não tem como. Não é Inclusive, a patologia dele, né, o fato de ter nascido surdo, a gente achava... Primeiro que eu falei, a gente se sente culpado. Culpado de quê? Que culpa eu tenho? Não é? Nenhuma, né? Agora, com o tempo, a gente já consegue amadurecer falando, olha, ele pode ser eu preciso criá-lo para que ele seja uma grande pessoa dentro da comunidade dele. Para que ele consiga ajudar outras crianças. Quanta coisa ele vai poder passar. Vai poder passar. Pode ser que ele não seja nada disso, mas eu preciso prepará-lo para que, se ele tiver algum tipo de bênção de Deus para fazer isso, que ele seja uma bênção dentro do grupo dele, dentro da comunidade surda. E às vezes você não entende isso na hora, né? Não, a nossa obrigação aqui é criá-lo da melhor forma. Sim. E não é fácil. Essa é a parte complexa. Não é que agora está tudo bem. Ele escuta. É fácil? Não é. E não vai ser nunca.
Porque ele está fora do padrão Com da certeza. maioria, né? E você ser diferente, a gente sabe que carrega muita coisa. Muito preconceito, muita perda, até na questão de... eu quero participar de tal grupo, a pessoa talvez não te inclua no trabalho. Não é fácil, né? O diferente não é fácil. Mas a gente quer agora, né? Chegando... isso que eu ia falar. Vamos pro A gente voo. vai chegar para o plano de voo. Né? Que a gente criou esse voa-voa com propósito e já está no nome, né? Você já falou de vários propósitos aqui hoje, né? Que Deus te levou. E a gente tem um momento, Joabe, que... Aqui tem perguntas que são feitas para você. E aqui nós temos algumas coisas que Deus fala com a gente, que são versos da Bíblia, né? Que nós acreditamos que é como você falou, quando a gente ora, nós falamos com Deus. E quando nós abrimos a palavra, Deus fala. Ele fala com a gente. E a gente quer que hoje você fale um pouquinho, mas a gente quer que Deus fale também. Show. Tá bom? Esse Tem aqui- coragem de encarar? Primeiro a gente precisa perguntar. Não, ele vai encarar. Será que ele Vamos. Vai. Será que ele tem medo? Ele passou por pouca coisa, né? Nada. Briguei com a morte umas vezes aí. Eu vou ler Tranquilo. pra você a pergunta, tá? Sou eu que faço a pergunta, mas você Eu escolhe. escolho. Então, Isso. vamos lá. Vamos ver o que a gente vai querer saber. Com licença. Dá tempo de desistir. Não, vamos embora. Não, meu Vou tomar só uma água aqui. Porque... Isso, bebe aguinha. Vamos ver o que você vai ter que contar pra gente. O que é mais difícil? Perdoar quem te machucou ou pedir perdão a quem te feriu? Ixi, acho que você pensou muito nisso na época que você estava lá, hein? Aqueles pequenos dias que você ficou pensando ali na época do Covid. Eu sou uma pessoa que eu tenho... Vocês mesmos me conhecem, né? Eu sou, dependendo do que eu tô fazendo, eu sou meio Rabugento. sério, meio rabugento. É o Rabuja? É. Bem Eu rapidinho. não creio que eu tenha dificuldade com nenhuma das duas coisas. Tá. Eu acho que uma pessoa que por algum motivo me magoou e pede desculpa, eu acho isso a atitude mais nobre que tem. Porque o relacionamento construído em vida é algo muito, muito precioso, né? Então, quando você tem algum problema, é que você entende quanto um relacionamento pode afetar aquilo positivamente ou negativamente. Então, não tenho dificuldade com nenhuma, mas eu acho que o dar perdão é mais difícil. Quando alguém machuca você, maltrata você às vezes quer e você às vezes externa. Tudo bem, eu te perdoo. E você Mas vira lá as costas e você está moído ainda. Dentro, né? Eu acho que o externar não é difícil. Agora, trabalhar isso dentro da gente mesmo para falar, realmente eu esqueci, é difícil. O exemplo que Deus nos dá é, quando você pede perdão, eu pego o teu pecado, amarro ele e jogo no fundo do oceano. É esse o aprendizado. Perdão para mim é isso. Então, fazer isso com alguém que me perdoa é muito difícil. Acho que é uma lição de Cristo difícil. Agora, eu me arrepender de algo que eu maltratei você e pedir perdão para você, é mais fácil. fácil. Partiu de mim. Sim, Né? E outra, eu não fui ferido, eu feri. exatamente. Então, é fácil, não tá doendo, eu vou lá, peço perdão. E é sincero, ok. Tem que ser sincero, né? Ok, mas eu acho que perdoar de forma completa é bem mais difícil. Com certeza. Agora vamos ver o que Deus Agora eu tem pra quero falar ver. pra você. Aqui eu escolho também. Também, Isso. só que esse aí você lê. E esse você vai levar com você. Vamos lá. Tá tendo uma leve dificuldade ali pra tirar. Cara, que não A tem pessoa, quando vai ficando velha. Ainda bem que ele tá Vamos ficando lá, velho, é vamos sinal de que ele tá vivo, depois de todas as histórias. Vamos lá. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Mateus 10, 28. Puxa vida, nós falamos tanto hoje de vida e morte, hein? Exatamente. Esse é meu, né? Esse é Esse é seu. teu. Aqui, ó. Então, Não esquecer, realmente, o que nada... você entendeu do verso? Conta pra nós. Nada... Que Deus te falou hoje. Não, que eu não tenho que temer nada que venha contra mim nesse mundo. Nada. Deus é tão maravilhoso, né? Porque eu tenho que temer, não ter medo, né? Mas temer aquele que sim pode que é o dono da minha vida. E quando fala assim, tá aqui nesse verso também, temer aquele que pode me destruir no inferno, que é o inimigo de Deus. Exatamente. Que é o que ronda a gente. Exato. Quando a gente acha que a gente está tranquilo, que está forte, que ele não pega a gente, é aí que ele pega, né? Quando você está ali numa situação onde você se sente forte, mesmo espiritualmente falando, eu estou forte, estou tranquilo, é ali que ele acha uma brecha sua. E você tem brechas, tem um monte. Ele acha Ele acha. invade e derruba você.
E a situação é vexatória. A gente estava comentando sobre isso. Exatamente. Quando o diabo derruba, ele é vexatório. Então, Vexatório. eu acho que medo dele eu não tenho que ter. Se eu tiver com temor do Deus que me salvou. Que te salvou. Exatamente. E você falou muito hoje sobre isso. A questão de que você estava pronto tanto para morrer quanto para viver. Exatamente. E aí, quando você enxerga isso e você enxerga que você tem uma vida e nela tem um propósito, que foi... Acho que o principal deles, eu vi muitas pequenas coisas que eu fiz depois que eu... É que Deus a gente me trouxe hoje o Gabi para a gente poder contar pra mim né? Mas não foi só o Gabi, Foi a né? principal, né? O Gabi, ele é um menino que ele vai passar por preconceito. E a gente sabe que a comunidade faz. Pelas próprias crianças. Sim, com certeza. Ele vai para uma escola grande, então ele vai ter dificuldades. Eu não sei como é que os professores, afinal, têm outros filhos de outros pais que têm que ser atendidos. Como é que vai ser? Então, eu acho que o desafio nosso para ele é um desafio que vai durar por muito tempo. Sim. Eu acho que a parte de física a gente conseguiu contornar. Ele ali feliz, todo dia sorrindo, dando bom dia. Ele dá bom dia pra gente, né? Eu acho que tudo isso é muito... A gente contornou isso, passamos essa primeira fase. Mas vai existir outra fase onde ele vai olhar e falar, cara, o que é isso aqui na minha cabeça? O que é esse aparelho aqui? Por que as pessoas me tratam desse jeito? Sim. Né? A gente passou, nós pais, passamos por gente olhando e falando, nossa, sério que ele vai ter que usar isso, gente? Sério? Nossa. E a gente começou a falar, a Bianca está aqui de óculos, você não enxerga bem, então você não precisa de um óculos, certo? Tem que usar ele todo o tempo, não tem? Ele não escuta, então ele precisa usar aquilo. Então. Então a gente passou, não por gente que queria machucar, mas por gente que... Gente falando assim, nossa, mas eu acredito que Deus vai fazer um milagre na vida dele. Querido, querida. Ele está falando, ele está ouvindo. Esse já é um milagre. Esse é o milagre. Ah, mas tem que usar isso. Mas é assim que Deus opera. Com certeza. A gente faz nossa parte. Nós temos plena ciência que um dia ele vai ouvir plenamente, naturalmente. Inclusive nós que achamos que ouvimos, nós também vamos ouvir plenamente, que a gente também não escuta. Sim. Né? Quando vai ser esse dia, hein? Exato. Esse dia que está próximo. Que a gente sabe que é quando o nosso Jesus vai acabar com todo tipo de diferença, com toda a dor, que é quando ele voltar. Exato. Até mas por lá, hora, nós aceitamos esse milagre. Até lá, ele já recebeu o milagre. Com certeza. Então, o propósito de Deus na nossa vida, que a gente vai descobrindo a cada dia, né? Não só com ele, mas com o meu outro filho também. Imagine você dando atenção... Com certeza, não é fácil muito para a patologia de um filho para o outro. E eu ver meu filho sendo meu amigo, sendo um menino que tem muito legal, muito divertido, tira ótimas notas na escola. De alguma forma, agora eu consigo dar muita atenção para ele, né? A atenção que eu dou para o outro, consigo dar para ele, consigo dividir isso de uma forma correta. Eu agradeço a Deus por ele ter colocado no coração dele paciência também. Porque é uma criança também. Porque para ele também não é uma coisa fácil. Não. Então, eu agradeço a Deus pela paciência que ele tem com o irmão, porque é folgado, pequenininho. Ele abusa de ser menor, de algum momento dele ter um cuidado diferente, e a gente vai tirando isso agora. Agora é tratamento igual para todo mundo. Então, eu agradeço a Deus pela vida do João grandemente, porque ele é paciente e é um menino de ouro, cara. É um menino muito legal. Eu saí de casa hoje, ele... Vai lá, pai, arrebenta. Que lindo! Então, João. Um beijo pro João aqui. Manda um beijo pro João, que a gente sabe que ele gosta da Bia, do Gustavo. O Gabi gosta muito, que eu sei. Eu não sei se o João gosta. Vai lembrar. Não, o João tem que gostar. Será que o João gosta da Bia e do Gu? Faz tempo que a gente não se vê. Então, a gente está se vendo agora, mas... Exatamente. Olha, então, assim, é um desafio muito grande que nós, como família, né? O Gabriel, ele veio para completar nossa família, ele foi planejado, né? Nós não queríamos um filho só, então ele veio de um planejamento muito grande. Então nós pegamos e nós entendemos que Deus colocou nós três na vida dele para que ele possa crescer. Eu como pai de uma forma, a mãe de outra e o irmão de outra. Exato. Porque o João, tem hora que o João fala, cara, não aguento mais esse menino. Mas a paciência dele, ele não é violento com o irmão, mesmo quando o irmão é com ele. Então ele tem uma paciência. Muitas vezes ele fala, cede. Né? Então, eu vivo em torno de muita bênção. Embora tenha passado por tantas coisas, contamos duas aqui, mas fosse contar tudo, todas as provas de vida que eu já tive, ia passar dias aqui. Mas eu agradeço a Deus porque nas nossas dificuldades, através de canais como esse que a gente está tendo aqui agora, ele nos traz uma possibilidade de talvez... mostrar o que ele pode fazer na nossa vida para outras pessoas também, né? Para que essas pessoas continuem, né? tendo esperança, mesmo no meio de tanta turbulência. Sim, e a gente está muito feliz. Bi, pega o nosso presente. Já peguei. Cadê? Tá na minha mão. Ela tá antes de você ir embora, a gente tem uma lembrancinha. Essa lembrancinha é da Mug Cares.
tá? É de uma amiga nossa, Amanda. Ela fez com muito carinho pra gente que a gente pudesse presentear nossos convidados. Isso é para você lembrar sempre do voo que vocês fizeram. Muito obrigado. Tá? É o Voa Voa com propósito. Abre para eles verem. Abre pra Joabe. sentir também o Vê cheiro. sente o cheiro. E ele tem o desenho de um Aroma pássaro, maravilhoso, tá? aqui, ó. Tá vendo? Que é pra gente lembrar. Lindo. É o coração e um pássaro para você lembrar Sempre do seu... que você Cheiroso. conseguiu, né, com a ajuda de Deus. E me emociona bastante essas histórias, porque eu sempre fui assim. Eu tento imaginar como Deus era nas histórias que a gente lê. E eu consigo sentir, sabe, que Deus ele continua fazendo tudo aquilo que ele já fez das histórias, né? E a gente já está num mundo tão avançado da época das histórias bíblicas, mas quando a gente ouve histórias como a sua, e a que eu vivi também, e tenho certeza que todos aqui viveram, a gente sente esse poder, né? Essa paz que a gente tem quando a gente tem Deus. E ver você, Joabe, aqui, para a gente é uma alegria muito grande, viu? A gente quer te agradecer por você ter vindo contar a tua história, porque a gente sabe que isso vai muito longe, que nem a gente comentou antes de você começar a gravar, né? E a gente sabe que é um vídeo, é uma coisinha que você assiste ali no Instagram, né? Hoje a pessoa fica muito tempo na rede social, Sim. né? Então, a gente quer te desafiar a procurar programas como esse, né? Já que a gente tem esse recurso, para que a gente use para o bem. Exato. Né? Então, hoje o Joabe trouxe a contribuição dele. A gente quer mandar um beijo para a Michele, para o João, para o Gabi, que não está aqui para a gente poder dar um beijo. E, olha, tenho certeza que a gente ainda vai ter muitas histórias para contar antes de Jesus voltar. Amém. Porque esses milagres vão continuar. Amém. Né? A gente sabe que a nossa vida é um milagre diário, que nem você falou, como eu também senti, o respirar, que é algo tão simples. Quando a gente não tem mais, a gente percebe o quanto é importante. E, às vezes, a gente esquece de agradecer o que a gente tem hoje. E o Joabe falou uma coisa muito importante. Hoje é isso, né? Esse é o milagre que eu tenho. O meu filho hoje é uma criança que ouve. Talvez não como os outros, mas isso já é um milagre. Então, nós sermos gratos pelo que a gente tem. Isso. Né? E a perfeição, gente, é só quando Jesus voltar, né? Não vai ter jeito, a gente aqui vai passar por muita coisa. E a gente quer deixar um beijo para você que acompanhou a gente até agora. Você quer deixar algum recado, Joabe, para essas pessoas? Quero que, embora a vida de todos nós ela seja completa de obstáculos e turbulências, que você nunca, nunca esqueça que você tem um Salvador que te ama, que deu a vida por você, né? E que as provas que você recebe aqui neste mundo são para que você não se esqueça de odiar tudo que é feito aqui nessa terra e você passe a amar a vida que você vai ter eternamente. Amém. Então, todas essas dificuldades são às vezes, chamarizes, né, que Deus coloca, né, obstáculos que Deus coloca para a gente não se sentir confortável nessa terra que não é o nosso lugar. Então, siga firme. A vida ela vai ter dificuldades. Eu passo agora por um momento bem mais tranquilo, mas eu sei que as novas dificuldades virão e não vai ser diferente com cada um de vocês. Mas não deixem de se segurar, de abraçar esse Deus, que com certeza vocês vão passar por isso. E o resultado de tudo isso é uma vida eterna e maravilhosa. Amém. Com Deus é melhor. Muito melhor. Não é? Gente, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio. E a gente espera vocês no nosso próximo plano de voo. Um beijo e até a próxima. Tchau.